Boa noite a todos, bem-vindos à Casa de Clarêncio, que nós tenhamos uma reunião pacífica e amorosa, positiva e produtiva. Então vamos começando a ler aqui reflexões do Dr. Herman, que nos diz assim: quando registrarem a presença dos amigos desencarnados, quando estiverem felizes e até mesmo harmonizados pela simples amizade de tais companheiros, digam para vocês mesmos: obrigado, meu Deus, por ter permitido que essas almas viessem me ver. O amor de Deus por todos é tão grande, incomensurável mesmo, que permite que, de onde quer que os espíritos estejam, nos ouçam os apelos, nos venham ver, visitar, conduzir e amparar. Belas páginas. Como de costumes, agora vamos ler os nossos avisos. Então, só para lembrar, naqueles papeizinhos que nós colocamos lá, a prece ou irradiação, quando for um caso de suicídio, no papelzinho da prece, escrever a palavra suicídio. E quando for tentativa de suicídio, no papel da irradiação, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas. Nós lembramos que, depois da reunião, quem quiser conversar com o médium, ter um atendimento fraterno, é só vir aqui à mesa que nós vamos indicar os médiuns que estão autorizados a essa tarefa. Nós estamos precisando de alimentos não perecíveis para a confecção de cesta básica. Quem quiser ajudar, é só deixar os itens naquela caixa grande que tem ali bem na entrada. Desde já nós agradecemos. No momento nós estamos precisando de açúcar. Lembramos a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, que em todas as reuniões públicas nós temos evangelização infantil. E nas reuniões de quarta-feira à noite e sábado à tarde, também temos evangelização infanto-juvenil. Podem trazer as suas crianças e seus jovens para relembrar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós convidamos a todos para o 30º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. O tema desse encontro será Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. Vai ser no domingo, dia 1º de setembro. Vai ser das 8h30 às 13h. Haverá evangelização infanto-juvenil e lanche fraterno. Pedimos a todos vocês que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações. Deste modo, nós estaremos contribuindo com a espiritualidade na manutenção da paz no nosso planeta. E também pedimos que incluam em suas orações a prece pela obra da nossa casa, que ela se realize o mais rápido possível, E lembramos aqui que no subsolo e no salão nós não devemos usar para alimentação nem fazer uso de aparelhos celulares. Desde já agradecemos pela colaboração. Nós vamos agora ler a página que nós recebemos na entrada, que ela tem o título de Aptidão e Experiência. Está no livro Seara dos Médiuns,
uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel. Ela diz assim: queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do Espírito sem nenhuma ilusão? Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leves tisna de engano? Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. A aptidão é planejamento, a experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo, antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhes esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Emmanuel. Nós vamos agora unir os nossos melhores pensamentos, unir os nossos melhores sentimentos e os nossos corações, e nele fixarmos a imagem de Jesus. E agradecer a Jesus por mais uma vez termos vencido todas as dificuldades para estarmos aqui na casa de Clarencio. Agradecer a Clarencio, que abre a porta de sua casa para nos receber tão carinhosamente, para que nós possamos entrar em contato novamente com o Evangelho do Cristo, para que nós possamos ir em busca do nosso crescimento moral, espiritual, para que nós possamos ser abençoados por essa doutrina e que nós agradeçamos sempre a Jesus, a Clarencio e a toda a espiritualidade amiga desta casa por estarmos aqui, por estarmos ainda em crescimento. Então, Senhor Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade, pedimos que Tu permaneça sempre junto a nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos encorajando e nos sustentando na nossa caminhada aqui na Terra. E assim, Mestre Jesus, pedimos a Ti, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. E que Tu, Senhor Jesus, e os bons espíritos daqui, dessa casa, possam também abençoar a Dona Eulina, que irá fazer o estudo, e a Andréia, que irá fazer a sustentação na hora do passe. Que Tu permaneça nesse ambiente, hoje e sempre. Graças a Deus. Nós estamos estudando na noite de hoje, na noite de toda segunda-feira, o Livro dos Médiuns. E hoje é o capítulo Variedade dos Médiuns Escreventes. Vai da lição 191 até a 194. Nós vamos ler aqui
a lição 191, que é para a dona Eulina ter mais tempo em discorrer o seu estudo. Ela diz assim: segundo o modo de execução, médios escreventes ou psicógrafos, os que possuem a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Médios escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que nenhuma consciência tem do que escreve, muito raros. Médios semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas que têm a consciência instantaneamente das palavras ou das frases, à medida que escreve, são os mais comuns. Médios intuitivos, aqueles com que os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida pela vontade, diferente dos médios inspirados pelo fato de que esses últimos não necessitam escrever, enquanto que os médios intuitivos escrevem os pensamentos que lhe é sugerido, instantaneamente, sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque muitas vezes não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmos. Médios polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou que são aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha enquanto vivo. O primeiro caso é muito comum, o segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Médios poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são desconhecidas, muitos raros. Médios iletrados, os que escrevem como médios sem saber ler nem escrever no estado comum. Mais raros que os precedentes, há uma maior dificuldade material a ser vencida. Então, vamos passar agora a palavra para a dona Eulina, que Deus continue lhe abençoando. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que nós sempre agradeçamos, em primeiro lugar, a Deus, o Criador, agradeçamos a Jesus pela oportunidade que nos dá de realmente aprendermos com a doutrina espírita, quando Ele nos traz o Consolador prometido, não é? Que é a doutrina espírita. Ao irmão Clarencio, pela casa que nos recebe, e aos nossos guias, amigos e benfeitores espirituais, que fazem um esforço muito grande para que nós realmente possamos buscar o estudo, a aplicação desse estudo na nossa própria vida e, consequentemente, podermos nos elevar, podermos nos progredir. Então, que Deus abençoe a todos nós e a esses espíritos generosos. Bem, então, o Livro dos Médiuns, quem está habituado a vir às reuniões da segunda-feira, aqui e lá na casa de Leon Denis, sabe que neste horário da noite, de segunda-feira, o estudo é do Livro dos Médiuns. E a gente vê que realmente assim, o médium deveria estar aqui nesta reunião, mas, por uma ou outra razão, não está. Mas quem está, se esteja encarnado ou desencarnado, está aprendendo, está aproveitando alguma coisa. Por quê? Porque nós vamos desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, e vamos o quê? Aprendendo e nos aperfeiçoando. Então, é importante nós realmente nos percebermos como espíritos imortais. Então, morre o corpo, mas não morre a alma, porque a alma esta é indestrutível. Então, mas é difícil para nós lidarmos com essas coisas, porque todo mundo tem medo de alma do outro mundo. Na realidade, o que é a alma do outro mundo? É o encarnado que não está mais sendo visível materialmente aos nossos olhos.
E então é importante, a Eliana, na semana passada, ela lembrou, Kardec abre esse estudo se referindo a médiuns, lá no capítulo 14, que ele vai falar sobre os médiuns. E no item 159, Kardec diz para nós o quê, né? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E todos sentem, querendo ou não querendo. Por quê? Como nós somos espíritos, nós mantemos uma comunicação clara ou oculta com o mundo espiritual, seja de quem nos quer bem, seja de quem nos quer mal. Mas nós recebemos essa influência e registramos, não de uma maneira extensiva, como os médiuns, que Kardec vai classificar lá na frente nos médiuns especiais, mas todos nós sentimos. É uma intuição que vem, é uma sensação, às vezes, de desconforto, outras vezes é uma sensação de pacificação, é a influência dos nossos irmãos desencarnados nos envolvendo. Bem, então, mas Kardec, ele vai cuidar agora dos médiuns especiais. E nós vamos entrar na variedades dos médiuns escreventes. Então, por que Allan Kardec cuidou dos escreventes? Vamos lembrar que o livro dos médiuns, ele foi editado, a primeira edição, 1861. Então, não tinha WhatsApp, não tinha internet, nada dessas coisas. E tinha já aparelhos de gravação, mas era uma raridade, né? Que Thomas Edison conseguiu inventar, né, o gramofone. Então, ali algumas gravações realmente poderiam ser feitas, mas ainda bem no início. Hoje em dia, você grava no seu celular. Por isso que quando a gente faz bobagem, nós estamos muito sujeitos às penalidades da lei. Por quê? Hoje a justiça aceita as provas extraídas através desses meios de comunicação. Vamos ver que, há um pouco de tempo atrás, para os empresários havia as videoconferências. Hoje, a justiça, para não deslocar o juiz lá do gabinete dele ou da sala do tribunal, para uma penitenciária, aqueles presos considerados de alta periculosidade, faz também o quê? Uma audiência através do vídeo. Então, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, através desses equipamentos que cada vez vão ficando mais modernos, muito bem, e mais com uma capacitação maior. Mas, na época de Kardec, o que tinha? Era o lápis e o papel. E que a gente não tem que reclamar, não, porque é o lápis e o papel que se conserva até hoje, se não houver inundação nem nenhum incêndio. Porque o computador, seja no celular, seja, né, nos aparelhos que nós usamos na nossa mesa de trabalho, se der pane, a gente perde tudo. Perde tudo que foi gravado. E o que está escrito vai levar 200 anos, 300, 500, lá quanto for, nós vamos ter acesso. Vamos ver os escritos, não é? Deixados pelos homens, os que sabiam escrever, né? Porque naquela época poucos sabiam. Que conviveram a época de Jesus e até um pouquinho antes, que eles foram o quê? Nos pergaminhos. Então, isso é que foi recuperado e que trouxe para nós o Velho Testamento, o Novo Testamento, no papel. Então, por mais que assim, se pense obsoleto, mas realmente é garantido. Ele é garantido porque só se houver incêndio ou uma inundação, uma destruição. Agora, os aparelhos, equipamentos eletromecânicos, eles têm uma durabilidade. Até outro dia, um companheiro nosso, até está aqui da casa mesmo, que eu falei, não, vamos colocar isso aí em pendrive, que aí fica para a vida inteira. Ele falou, não fica não, Helena. 15 anos que um pendrive dura, eu não sabia, aprendi aqui na casa. Então, quer dizer, a gente pensa que o arquivo está pronto, não está, mas no papel, no livro, está. Bem, e então, o
que Kardec tinha? O médium escrevente, por isso que ele fala variedades dos médiuns escreventes. Mas isso lá em 1861. Hoje, nós vemos pelo YouTube palestras, aulas, né? Então, tem alguns palestrantes que estão em alta, porque Chico também não usufruiu desse meio de comunicação. Divaldo já usa, né? Mas, vamos ver, os mais novos, né? Eles já assim, 40, 30, 50 anos, eles usam muito esse meio de comunicação que é através da internet. Bem, então, o que Kardec tinha? Papel e lápis, e médium de psicografia. Então, nós vamos estudar hoje, são 4 itens, tá? 191, que fala dessa variedade de médiuns escreventes, tá? Que ele fala segundo o modo da execução, ele fala segundo o desenvolvimento da faculdade, segundo o gênero e a particularidade da comunicação e segundo as qualidades físicas do médium. Isso tudo fruto de muito estudo e observação de Kardec. Por isso aqui Emmanuel, ele vai falando para nós, né, na questão, por exemplo, né, do professor. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. Então, eu não posso ser médium, que eu vou na casa quando dá. Ah, não. Tudo é mais importante do que o meu trabalho na casa espírita. Ninguém vai ficar fanático. Mas se nós queremos conquistar experiência, nós temos que ter o quê? O compromisso. Senão nós temos assim, eu estou envolvida com a doutrina, mas não estou comprometida. Então, eu só vou realmente adquirir experiência quando eu estiver realmente seguindo, acompanhando, estando aqui. Não é que a pessoa vai ficar na casa espírita de domingo a domingo, não, gente. Não é essa a necessidade. Mas o compromisso que ela assumiu, ela cumprir. Por quê? Porque ela é espírito. E ela está lidando com o espírito, médium ostensivo ou não. E até vou dizer para vocês uma coisa, que eu não tenho evidência, mas uma companheira que nós trabalhamos juntas tem, e ela, os médiuns incorporam, ela mais ou menos vê os espíritos, identifica alguma coisa, algumas necessidades aparentes do espírito. E quando terminou todo o trabalho, ela ficou quietinha, porque o médium tem que ser discreto, educado, ele tem que ter elegância no trabalho dele. E aí ela disse assim, dona Eulina, eu fiquei com uma dó de 2 espíritos que estavam aí. Eu falei, mas por quê? O plano espiritual socorre, atende. Aí ela disse assim, não, porque o médium não veio e ele ficou desapontado. Porque essa questão é uma questão que é preparada entre os benfeitores, o espírito necessitado e o médium. Por isso aqui Kardec fala de modo de execução, aptidão, condição física, isso tudo aí que precisa para o trabalho. E mesmo para a questão da psicografia, há essa necessidade de uma relação fluídica. Que a gente pode pensar assim, mas aí vem espírito de viciado, de alcoólatra, de quem morreu no meio da rua, eu tenho afinidade com isso? Não vamos por esse caminho. Só que o plano espiritual que dirige os trabalhos vai fazendo um laboratório, vai ajustando para depois a manifestação, poder ocorrer. E na psicografia também. Não é assim, qualquer espírito que chega, cai de paraquedas, como cai no aeroporto. Não é assim, não. Até no aeroporto não tem que ter radar, para ver se pode pousar o avião, se não pode, essa coisa toda, se a pista está desobstruída. Enquanto é isso, o que o avião faz? Fica dando volta para poder ter o espaço para ele poder pousar. Na mediunidade, a coisa é igual. Então, precisa o quê? Ter uma afinidade, precisa ter uma condição que facilite essa comunicação. E Kardec traz isso para nós. Então, ele, pela observação, pela experiência,
E Kardec também, inclusive, nos fala que nós não falemos nada que nós não conhecermos, para não sermos levianos. Então, olha só como é importante o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita. Então, segundo o modo de execução, Kardec nos traz, né, 7 análises. Claro que tem muitas, porque, olha, entre uma coisa e outra, há alguns degraus. Como ele fala, tem, assim, umas questões, quando ele traz para nós uma sinopse, ele diz o quê, né? Que é uma síntese. Então, daquilo que ele viu, observou e trabalhou mais vezes. E então, quer dizer, aquilo ele tirou como base, vamos dizer assim, como uma regra. Mas nós sabemos que toda regra tem exceção. Então, na continuidade do trabalho, é que nós vamos realmente o quê? Acostumando, vamos observando, vamos nos surpreendendo de vez em quando, mas vamos ganhando experiência. Muito bem. Então, Kardec traz para nós aqui 7 variedades segundo o modo de execução, né? Então, ele fala: os médiuns escreventes ou psicógrafos são os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Não é como... Todo mundo recebe influência, mas não é assim como... eu vou agir esperando que o espírito venha e me diga alguma coisa. Não. É uma coisa muito natural, que chega e eles se aproximam, eles irradiam, dependendo do que eles querem fazer e das condições também deles. E Kardec sempre vai nos explicar uma coisa muito interessante que vocês já estudaram lá para atrás, né? Ele diz assim: a natureza da comunicação, a natureza guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade. Então, o que vai acontecer? Se o espírito for elevado, a sua comunicação será elevada. Se não, vai ser vulgar. Vai ser uma coisa trivial, corriqueira, isso daí tudo, né? Então, ele diz assim para a gente, né? Também as qualidades do espírito que as transmite, a gente vai perceber pela escrita e pela fala. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento, do médium. Por isso que Kardec nos convida ao estudo. Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que o Espírito de verdade diz? Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Porque quando eu tenho instrução, eu consigo enxergar. Eu posso ser muito boazinha, mas eu sou inocente, eu não vou ver a malícia, não vou ver, às vezes, até a perversidade de um espírito, não vou perceber, eu não tenho a instrução. Bem, então Kardec vai sempre nos explica, uma coisa guarda a relação com a outra, não são coisas isoladas. Conforme o médium, conforme o espírito que vai se aproximando dele. Bom, para as comunicações, no trabalho de atendimento espiritual tem uma diferença, porque tudo é preparado no plano espiritual, não é de improviso, para que realmente aquele espírito possa se manifestar. Tá? Não, ele não pega o médium de assalto. É todo um preparo que ele mesmo não sabe explicar. É a relação fluídica que é trabalhada para haver a comunicação. Bem, e então, Kardec vai aqui trazendo para nós, né? Tem a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. E aí ele vai passando para a gente, os escreventes mecânicos. Eles, a mão recebe um impulso involuntário. E, às vezes, tem um caso de um médium do século passado, que Staton Moses, um inglês, professor de universidade, coisa e tal, quer dizer, uma pessoa culta. Mas ele não aceitava essa história de mediunidade, de comunicação de espírito, de jeito nenhum. Porque na cabeça dele, morreu, vai para o céu, vai para o inferno.
E assim, ele protestante, então realmente nada dessa história de comunicação. Até porque na Bíblia Moisés proibiu a comunicação, né? Mas a gente estudando vai ver por que ele proibiu. Bem, e então ele não aceitava, só que ele tinha mediunidade. E aí o espírito realmente, eram espíritos elevados, cultos como ele. Então, pegava no braço, ele não queria, mas o braço ia, porque ele era mecânico. Tá? Então, o médium mecânico é esse, que não passa pela ideia dele. Ele, quando via, já tinha escrito, ele não concordava com nada daquilo. O espírito simplesmente utilizava o seu braço para escrever. Não passava pela concordância dele ou não, mas passava pela força magnética do espírito com relação a ele. Bem, aí esse é o médium mecânico. O Staton Moses foi um desses, né? Então, ele fala também para a gente, o semimecânico é aquele que realmente a mão vai escrever, mas passa pela mente. Só que o médium não consegue parar de escrever enquanto o espírito não dá o ponto final naquilo que ele está escrevendo. Só que ele vai escrevendo, ele está acompanhando, diferente do mecânico. O mecânico não tem noção do que vai passar. O semimecânico tem, mas não controla a impulsão do espírito. Isso tudo, gente, fruto da experiência do nosso Allan Kardec. Tá? Aí ele vai para os médios intuitivos. E esse é realmente assim, o caso da maioria de nós. Tá? Então, Kardec vai explicando. São aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida voluntariamente. Então, o pensamento vem e o médium sente aquela vontade de pegar o lápis, o papel, para escrever a ideia que está chegando. Então, Kardec vai explicando para nós. Diferem dos médiuns inspirados, em que estes últimos não precisam escrever. Ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente. Então, mesmo esse médium intuitivo, ele precisa ter o quê? Disciplina. Ele não vai escrever no metrô, ele não vai estar na reunião pública escrevendo, não vai estar esperando a namorada para entrar no cinema, vai ficar escrevendo. Não, ele tem que exercer um controle sobre a mediunidade dele. Como é que se faz isso? Com a prece e com o estudo. Porque aí, não, mas aquela vontade de escrever, se não tiver esse controle, vira uma obsessão. Então, precisamos do estudo. Então, quer dizer, vem aquela vontade de escrever, passa aquele pensamento, é instantâneo. O médium, ele vai arranjar um papel, um lápis para ele poder escrever. Então, sobre um assunto determinado e provocado, por quê? Por aquele ser invisível que está querendo passar uma ideia. E Kardec explica para a gente que o espírito desencarnado, ele vai agir sobre a alma do médium. Olha aí, é um espírito agindo sobre o outro. Então, esse desencarnado, ele vai agir sobre aquele outro espírito, a alma, né? A gente encarnado, Kardec, para fazer uma diferença, colocou nós como alma e eles como espírito, né? E aí Kardec vai dizendo assim, com a qual se identifica. Então, vai passar uma ideia que tem uma identidade com o médium, com quem está escrevendo. Tá? E aí a gente pensa assim, bom, e como Kardec coloca, mas então isso daí é uma dificuldade, como é que eu vou saber se é do espírito ou se é meu? E Kardec explica para nós, porque você não estava com pensamento naquilo ali. E vem aquela situação, você vai pegar e vai escrever, tá? Então, porque tem uma identidade, mas muitas das vezes você não estava pensando em determinado assunto, mas aquele espírito, aí pode ser, gente, um bom ou um mau espírito, porque isso nós é que vamos fazendo a conquista de ter espíritos bons ao nosso lado, né? Então ele diz assim, então a alma do médium recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve. Quer dizer, ele vai escrevendo, ele vai sentindo, mas ele não sabe a continuidade.
Ele sabe aquela coisa, passa o pensamento, ele coloca no papel, ele vai escrevendo, mas ele não sabe onde vai terminar o pensamento. Vai terminar quando o espírito acha que terminou. Então, não é o médium que determina. E essa aí é uma coisa muito interessante, porque ela é muito comum a todos nós, né? E então, Kardec vai dizendo para a gente aqui, né? O médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Não é. Eles têm afinidade, mas não é o próprio pensamento. Às vezes, até contraria o pensamento do médium. Mas eles têm afinidade fluídica, afinidade de sentimentos, então o espírito vai, se não tiver afinidade fluídica, o fenômeno não ocorre, não adianta, porque não vai ocorrer, e então é um preparo que é feito e o médium vai e escreve. E Kardec diz para a gente, né? O médium intuitivo age como se fosse um intérprete, então facilita bastante o nosso entendimento. Por quê? Vamos pensar assim numa conferência internacional. Então, são várias línguas, né, de vários representantes de vários países. Então, nós vamos ver que ao lado do representante do país tem um intérprete. E o que o intérprete faz? Ele conhece a língua daquele país, seja o árabe, o chinês, o espanhol ou o que for. E ele conhece o assunto, não na profundidade do que aquele representante estrangeiro vai passar. Então, ele é o quê? O representante fala, o intérprete, desculpem, o intérprete vai o quê? Vai traduzindo na língua que os outros possam entender. Então, o médium intuitivo, ele é um intérprete. Kardec coloca para nós, porque facilita o quê? A gente entender. Mas como é que é? Porque ele tem noção do assunto. Não é um assunto que ele está pensando. Mas para que ele possa ser um bom intérprete, ele tem que conhecer. E então, nas conferências internacionais, não é sempre o mesmo intérprete. Por exemplo, né, vamos ver aqui a questão de um tradutor jurídico. Ele é credenciado, ele tem toda assim, a qualificação que é dada pela justiça. Bem, então o que acontece? São tradutores de vários temas. Então, se é um direito internacional, vamos dizer assim, a agressão à soberania de um país, aquele tradutor, ele tem que entender essa parte das leis, o que realmente designa, né, uma soberania nacional, aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir. Então, ele tem que ter ideia. Se for uma questão de propriedade, vamos supor assim, já é um outro tradutor que vai entender do direito de propriedade, se for um direito de família. Então, é assim, são intérpretes de acordo com o assunto. Tá? Então, se for assim, vamos dizer assim, uma questão de meio ambiente, alguém que vai conseguir traduzir e que conhece meio ambiente. Se for uma questão de engenharia, então assim vai. Não é assim, é um camarada que serve para tudo, não é o faz tudo. Há as especialidades. E numa conferência internacional também, que é colocado, depende do assunto que já está dentro da pauta. Então, o intérprete é aquele que sabe do assunto para poder traduzir para os outros entenderem. Então, Kardec, ele foi felicíssimo, né? Quando ele falou que esse médium intuitivo, ele é o intérprete. Por isso, precisa compreender o pensamento e se apropriar dele. Senão ele não sabe nem como ele vai fazer. Então, vamos lembrar, médium intuitivo, como Kardec trouxe para nós, ele é o intérprete. E então, porque Kardec ainda diz assim, para poder traduzir o pensamento com fidelidade. Senão o cara bota o que dá na cabeça dele. E ele simplesmente é o quê? É o intérprete, é um tradutor. É simples assim, né? Porque o pensamento não é dele, apenas passa pelo cérebro dele. Então, isso facilita bastante o nosso entendimento. E aí, Kardec continua, são comuns, mas também, Kardec nos adverte, muito sujeitos a erros. Porque, como nós temos a nossa personalidade, e o espírito comunicante também tem,
Muitas das vezes, o que vai acontecer? Pela intuição, você vai colocar dentro, você em vez de colocar a ideia dele, você mescla com a sua ideia. Então, perde a fidelidade. O médium fiel é aquele que não interpõe o pensamento dele no pensamento do espírito. Tá? Então, olha só, mediunidade é uma coisa, vamos dizer assim, tanto quanto complicada, se nós não estudarmos e realmente não fizermos com ética e com verdade. Tá? E aí ele fala, nos médiuns polígrafos, que a escrita muda de acordo com o espírito se comunica. Isso é raríssimo, que de uma forma geral, o médium mantém a sua própria caligrafia. Então, esse que muda a escrita, o talhe da letra, é muito raro. Kardec coloca que isso é muito raro. Né? Os poliglotas, que escrevem ou falam em várias línguas. Né? E os iletrados, são raros os casos, mas daquelas pessoas que não sabem escrever nem ler, mas sob a impulsão de um espírito comunicante, ela escreve. Claro que não vai ter a lisura da mente do espírito, porque o médium até nem sabe escrever. Vai ter os caracteres assim, um tanto ou quanto irregulares, mas de qualquer maneira a ideia vai ser passada. A ideia vai ter passado. A forma pode ficar meio assim estranha, mas a ideia, o conteúdo vai ser passado. Então, esses daqui são segundo o modo de execução. E aí Kardec vai colocar para nós, segundo o desenvolvimento da faculdade. Olha só, eu só desenvolvo uma coisa se eu treinar. Eu me lembro, na época que o Pelé era assim um astro, né? Foi uma pessoa assim realmente muito respeitada na arte dele do futebol. Então, Pelé, ele tinha visão bilateral. Isso comprovado cientificamente, por exames, aquela coisa toda. Então, por que Pelé conseguia fazer aquelas coisas que ele fazia no meio do campo? Porque ele estava aqui, ele olhava o que estava aqui do lado e olhava o que estava aqui. Então, ele tinha o quê? E também ele tinha um senso de profundidade, que é da alma da criatura, né? Então, como ele tinha a visão bilateral, e claro, tinha a visão frontal. Ele via, calculava o tempo e a força do chute dele para chegar lá no gol. E ele via aqui pelas laterais quem poderia atrapalhá-lo. E ele driblava aquilo para ele chegar lá. Por isso que Pelé foi realmente assim fenomenal. Ele foi fenomenal. Por causa disso, ele tinha visão de profundidade e, além disso, fisiologicamente, ele tinha visão bilateral. Ele conseguia ver quem estava aqui. Não era só aquela sombrinha, não. Ele conseguia ver a posição do jogador para ele poder fazer os gols que ele fez. Que eu saiba, ninguém no Brasil se igualou a Pelé. Mas porque ele tinha o quê? Esse desenvolvimento dessa faculdade facilitava. Então, trazer o Pelé, vai dizer, Maiolina, estudo de mediunidade é de Pelé. Mas é para a gente ver que isso daí é uma aptidão que está realmente no organismo da pessoa. Então, a gente vai ver aqui, médiuns novatos, Kardec vai falando aqui para nós. Aí ele apresenta 10 classificações. Então, aqueles que as faculdades não estão completamente desenvolvidas. Então, lá no Leon Denis, na época do altivo, quem conhece o CELD não vai conhecer a história, mas pelo menos isso. Então, a pessoa tinha, às vezes, aquele impulso de escrever aquela coisa toda, e algumas mediunidades, né, que eram, assim, incipientes, mas poderiam crescer e produzir. O que o altivo fazia? Ele levava, claro, marcava, não é nada de improviso, gente. E mediunidade tem toda uma norma e uma regra a seguir. Senão a gente vai estar incorporando no meio da rua, igualzinho como eu sempre falo, aeroporto clandestino que desce qualquer avião. Não pode. Tem que ser com a minha autorização, com o meu
consentimento. Que se não for com o meu consentimento, eu viro o quê? Joguete das mentes desencarnadas. E espírito bom não faz isso, não. Eu vou ser joguete de espírito igual ou mais inferior do que eu. Bem, e então o que Altivo fazia? Aquele médium, ele marcava, né, durante umas 4 experiências, e ele colocava sentado à mesa com lápis e papel na frente. E o altivo, assim, com uma impulsão magnética muito grande que ele possuía, e claro, como o espírito, deve estar até isso dobrado ou triplicado. Ele não segurava na mão do médium como alguém que antigamente, né, colocava, fazia a mão da criança escrever. Não, hoje em dia faz rodinha, né, tracinho, até que a criança desenvolve esse mecanismo e escreve a experiência, né? E então, ele com seu poder magnético, ele impulsionava quem tinha, que quem não tinha não acontecia nada. Então, muitos médiuns, né, tiveram essa experiência com o altivo, porque dava o quê? Uma impulsão e o processo ia mais rápido. Depois, pegava a mecânica, né? A munheca se movimentava com facilidade, o médium também deixava o pensamento livre para o espírito poder atuar e a escrita ia saindo. Então, o novato, as faculdades não estão completamente desenvolvidas, mas ou ele vai treinando, ou com o auxílio de um médium experiente correto, tá? Porque a questão da moralidade tem que entrar, e aí desenvolve aquela aptidão daquele novato. Os improdutivos, aí a gente vai ver, mesmo na parte, aqui está se falando de médium escrevente, mesmo na parte de incorporação. O médium sente isso, sente aquilo, tudo quanto é lugar. Aí, muito que bem. Então, vamos lá, vamos sentar à mesa para experimentar. Não acontece nada. Nada. Então, é o improdutivo. E a gente pergunta, mas olha só, não está percebendo o espírito? Nada. E, às vezes, outros médios, mas o espírito está ali, mas não consegue. Então, é o quê? Ele tem a mediunidade? Tem, mas é uma mediunidade improdutiva. Tá? Então, vai passar realmente pela experimentação. Mas você experimenta uma semana, 2, 3, 4, não acontece nada, não tem como insistir, porque ele vai ficar ali sentado sem produzir. Tá? Então, é o chamado médium improdutivo. E na escrita é a mesma coisa. Coloca lá e ele não vai fazer. Não vai fazer, é improdutivo. Não é que não tenha mediunidade, mas ele é improdutivo. Bom, aí os médiuns feitos ou formados, aqueles que realmente, vamos ver o Chico, né? O próprio Divaldo, né? Aquela coisa da escrita, Chico escrevia laudas e laudas e laudas rapidamente. Dona Ivone escreveu muitos romances, muitos livros, também através dessa mediunidade da psicografia. Então, médiuns já desenvolvidos, completamente. Kardec coloca completamente. Os lacônicos, aqueles que é aquela coisa assim, praticamente seca, árida. Você, para entender, não pela escrita, mas o conteúdo, você tem que cavucar muito, ou ir perguntar para alguém mais experiente, o que o espírito está querendo dizer aqui? Porque não coloca o pensamento com clareza, tá? É lacônico. Diz uma coisa como se fosse uma charada. E como é que a pessoa vai decifrar aquela história? Não dá, né? Médios explícitos, comunicações com amplitude e extensão. Tem uns até que escrevem muito, mas de uma forma geral, os explícitos, eles pegam o assunto que tem que desenvolver, desenvolvem de uma maneira compreensível e aprofundam mais para que não fique dúvidas. Então, esse é o médium explícito, né? É como se fosse assim um escritor, um bom escritor, assim, já consumado, consagrado pela crítica literária. Então, que você não diz assim, bom, ele escreveu, não sei nem o que ele quis dizer aqui, não ficou nem com pé sem cabeça. Não, são esses, quer dizer, o médium realmente assim, experimentado, ele vai trabalhar de uma maneira que tenha início, meio e fim. A ideia se desencadeia, né? Então, dos explícitos. E os experimentados é o quê? É o treino.
E eles tanto fazem, tanto utilizam, que eles ficam o quê? Destros naquilo, é rápido aquilo para eles. Porque eles têm o quê? Uma coisa chamada experiência, treinamento. Tá? Então, às vezes, psicografa durante algumas horas e muita coisa. Por quê? Porque eles são experimentados, né? Os maleáveis. A faculdade se presta mais facilmente a diversos gêneros de comunicação. Então, gente, é muito interessante, aqui não é na psicografia, é na incorporação mesmo. É interessante, porque existem realmente médiuns extremamente maleáveis, que eles tanto vão trazer a comunicação de um camarada doente, todo estropiado, todo ruim, e ele consegue passar, porque é o médium realmente o quê? Maleável. De um intelectual, que a gente não vai pensar que é porque é intelectual, que é elevado, né? Às vezes espíritos realmente assim, com uma intelectualidade muito acima da nossa. Só que a moral ainda está um bocadinho, né, lá embaixo. Então, o médium consegue passar, tá? Então, espíritos, às vezes, até de indígena. E o médium maleável, ele traz. Ele traz o do cara que foi rei, lá em 1500, 1600, e 1400, e traz do índio da selva, traz do malandro do morro, traz do médico, traz do advogado, traz do político. Vocês pensam que político não baixa na mesa de desobsessão? Baixa, tá? Então, esse é o médium maleável, que ele consegue ser claro em qualquer tipo de comunicação, e na escrita também. Agora, todos conseguem? Não. Tem médium que realmente, o que é a comunicação, ela é, vamos dizer assim, ela tem um padrão, é quase, se a gente for analisar, quase sempre a mesma coisa. Mas tem médiuns que são realmente muito maleáveis, né? Então, vamos agora nos médiuns exclusivos, né? De preferência, o espírito se manifesta. Não é que isso pode acabar numa obsessão, mas não significa que seja uma questão obsessiva, não. É porque o médium, ele não oferece condições a outros espíritos. Então, um se adapta, é aquele, como se fosse contratado exclusivo. Ó, tem ninguém não, é só eu mesmo. Mas não se trata de uma obsessão. Pode acabar virando, mas não é, tá? Kardec explica bem isso para a gente. Médios para evocação, são médios maleáveis também, né, que é aquele que realmente consegue receber várias comunicações, e às vezes, numa reunião só, pega um desesperado e pega um satírico, um debochado, um que está com uma dor desesperada, mas ele finge com sofismas que ele está muito bem, obrigado, que não preciso de nada de vocês. Então, esse daí é o médium também flexível, maleável para evocação. E os médiuns para ditados espontâneos, ele coloca para a gente, recebem comunicações de espíritos, qualquer espírito que se apresente, tá? Então, claro, em determinadas ocasiões, mas são ditados, não foi feita evocação, o espírito vem e o médium escreve. Bom, e aí vamos lá na questão 93, segundo gênero de faculdade. E esse aqui eu acho assim muito interessante para o nosso estudo, porque Kardec vai trazer para nós os médiuns versejadores, que tem aqui uma listinha, mas vou pegar aqui mesmo, e que eles realmente obtêm com facilidade versos. Tem outros que não conseguem, só escrevem em prosa. Chico tinha essas aptidões todas, né? Chico escrevia em prosa, em verso, escrevia romance. Chico escreveu, junto com o Valdo Vieira Franco, através da grandeza intelectual de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. São termos tão científicos que o médico consegue ler aquilo legal.
Nós não, a gente tem que pegar aquele livro com o dicionário do lado. E até editaram um livro para explicar aqueles termos, que nesse livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai trazendo para nós a nossa evolução desde o mineral. E a gente achar que só tem uma vida, né, meu Deus, nós levamos bilhões de anos até chegar nesse ponto, mas outros bilhões para nos tornarmos espíritos puros. Então, os médiuns poéticos que fazem poesias, né, e os médiuns positivos. Aí, quando fala médium positivo, mas o que é isso? Dona Ivone Pereira, maravilhosa, nossa patrona do departamento mediúnico, ela era um médium positivo. No livro Recordações da Mediunidade, que ela traz para nós as experiências dela mediúnicas, ela diz assim para a gente, é só um pedacinho do livro: as fontes vitais que são o veículo da mediunidade, quer dizer, nossas energias vitais, orgânicas, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, tudo está aqui, né? No nosso corpo. Já se esgotam em nossa organização física. Ela tinha 66 anos nessa ocasião. Aí ela diz assim: o próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto. As dores morais, que ela foi um médium que passou muita dificuldade, muito sofrimento moral, mas ali na batalha dela. Dona Ivone, como Chico, honraram a sua mediunidade, né? Então, ela diz assim: as dores morais, ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria. E o longo exercício de uma mediunidade positiva, ela que escreve para nós. O longo exercício de uma mediunidade positiva que se desdobrou em todos os setores da prática espírita. Esgotaram aquelas forças que realmente tendem a diminuir e a se extinguirem em todos os médiuns após certo tempo de labor. Tá? E ela diz assim: se assim for, consoante fomos advertida pelos nossos maiores espirituais e nós mesmas o sentimos, estaremos tranquila, certa de que nosso dever nos campos espíritas foi cumprido. Gente, olha só que maravilha, né? A pessoa sente, meu Deus, a minha parte eu fiz, né? Embora por entre espinhos e lutas, e encerrando nossa tarefa mediúnica, literária, que ela escreveu vários livros, na presente jornada, cremos que poderemos orar ao Criador dizendo: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade. Bem, então, Dona Ivone, médium positivo. E o que é médium positivo? As comunicações têm geralmente um cunho de nitidez, não é enrolada, é clara, é como se você estivesse vendo o que ela está narrando ali nos livros dela, né? Como você estivesse participando, né? Um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos, muito raros. Dona Ivone foi realmente um médium com essa raridade. Os médios literários, ela foi também, né, escreveu muito. Médios incorretos, porque o espírito passa uma ideia e bota a dele, desvirtua, avilta a comunicação. Não é que o espírito vai colocar palavrão e a gente vai ouvir, não. Isso é uma coisa que os nossos médios, educadamente, o espírito é doido para falar palavrão, sim. Mas o médium segura e fala mesmo para ele: meu irmão, aqui você não pode usar esses termos. Olha só, médium experiente, médium com consciência da sua mediunidade, né? Médiuns historiadores são aqueles, por exemplo, o Chico trouxe muita coisa da história da humanidade, como Dona Ivone, que ela até viveu muitos fatos históricos, né? Aquela noite de São Bartolomeu, aquela matança do protestante que os católicos mandaram matar, que a rainha era católica. Dona Ivone vivenciou aquilo. E ela relata, com riqueza de detalhes,
é como aquela matança aconteceu, né? A chamada noite de São Bartolomeu. Médiuns receitistas são os que nós temos, né? Que trazem as nossas receitas médicas, aquela coisa toda, faz a medicação, né? A gente tem isso aqui. Médiuns religiosos, por exemplo, né? Altivo, eu já vou acabar, tá, seu Eduardo? O altivo, além dele ser receitista, ele tinha uma flexibilidade muito grande, mediúnica, que também médium assim, com esse cunho religioso, porque o espírito que se comunicava com ele, que raramente hoje se comunica, Antônio de Aquino, tinha facilidade, encontrava no altivo uma receptividade para poder colocar as ideias do Cristo. Tá? Então, olha só, médiuns religiosos, né? Filósofos e médicos, também médios de comunicações triviais, quer dizer, fala coisas assim sem nenhuma grandeza, escreve, né? Bem, e então, Kardec vai colocar depois para a gente, segundo as qualidades físicas, que entra também essa condição física. Olha, dona Ivone, as minhas forças se esgotam. Porque realmente, ela, desde pequenininha, trabalhando na mediunidade, e de uma maneira sequenciada. Não era assim, eu vou hoje, só vou daqui a 15 dias. Não, dona Ivone era comprometida. Por isso que ela diz, que ela diz, cremos que poderemos orar ao Criador dizendo, obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade, que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Então, olha só, nossa querida e amada dona Ivone. Então, com relação às qualidades físicas, médiuns calmos, que são calmos, né? Na escrita, na fala, quando é de psicofonia, velozes, que parece que está num estado febril, e os convulsivos, que também acontece do fenômeno da incorporação. Mas o médium já treinado, o que ele faz? De certa forma, ele vai domando aquela situação. Mas também tem um médium apoiador que o ajuda, segurando um pouco pela energia mental e magnética, aquela situação que o espírito passa para o médium, e o médium só falta cair da cadeira. Mas essa educação mediúnica vai impedindo que o espírito faça o que quer, acionando o sistema nervoso do médium. Porque assim é a corrente eletromagnética que nós temos, que funciona nessa questão da mediunidade. Tá? Então, gente, com relação a essas questões, nós vamos ver que nós vamos até aqui essa 194, que é isso que a gente teria que estudar hoje, não é? 191 a 94, e na semana que vem vai ser segundo as qualidades morais dos médios. Então, gente, questão de mediunidade é de uma beleza muito grande. Não é para assustar ninguém, apavorar ninguém. Só que, se não houver estudo, ou eu entro no reino da fantasia, eu vou inventar um monte de histórias, ou eu vou ficar com medo, porque eu não sei quem vai chegar. Se nós nos prepararmos, não temos que ter medo de coisa nenhuma. Vamos nos disciplinar quem vai se manifestar. Aqui não é o local é lá na Casa Espírita. Então, meu irmão, vá para lá, Rua Begônia 98, lá vai ter quem te ajude. Tá? Aí o obsessor a gente vai ajudá-lo com as preces, não com raiva dele, nem com medo dele. Porque você está aqui atrapalhando minha vida, de jeito nenhum. Olha só, você é tão filho de Deus quanto eu. Então, ora em voz alta. O pessoal da casa vai pensar que você está doido. Não faz mal, não. Reza lá no cantinho, no banheiro, lá na cozinha, sei lá, onde der. Porque, muitas das vezes, o espírito é tão materializado que ele só consegue entender, não pela força do pensamento, não, mas pelo som da voz. Então, gente, tem todos os recursos. Mas como nós vamos fazer? Estudando. E tem dificuldade, vem e pergunta. Olha o atendimento fraterno, olha o receituário. Então, gente, recurso nós temos. Só nós não podemos, agora eu estou falando muito sério, sair dessa encarnação como nós entramos. Nós temos que sair dela melhor, porque nós estamos tendo a bênção de conhecer a doutrina espírita.
E isso é uma alavanca de progresso muito grande para nós. Então, temos recursos, vamos utilizá-los, tá bom? E a prece, Deus e Jesus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós estudemos, porque o estudo clareia, o estudo nos faz mais corajosos e mais respeitosos. E por isso que nós precisamos do estudo. Então, que Deus nos abençoe, nossos guias nos auxiliem, para a gente realmente progredir como espírito imortal que nós somos, para quando sairmos daqui, sairmos melhor do que quando nós chegamos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz, muito estudo e muita prece. Tá bom? Obrigado, Dona Eulina. Que Deus continue lhe abençoando. Que a senhora venha mais vezes. Nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião. Vamos ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. A lei de amor, capítulo 11, item 8, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido. Só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires enebriados de esperança descerem ao circo. Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação triunfando sobre a morte. Revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais os suplícios que ela conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que no seu início o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que o objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso como a semente que encerra em si o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, permanecem escravos do instinto. O espírito deve ser cultivado, assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que os bens terrestres que vos dará a gloriosa elevação, é então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862.
Nós vamos agora pedir que os médios tomem suas posições. Vamos nos manter pacificados. Lembramos a todos que a manifestação mediúnica está restrita aos médios da casa. Mais uma vez, Senhor Jesus, voltamos ao Teu coração generoso e bom para Te pedir que Tu abençoe o momento do passe, Senhor. Abençoe a todos nós que aqui estamos, abençoe a mão dos médios e que esses possam doar aquilo que eles tiverem de melhor em benefício desses irmãos que aqui vieram em busca de um consolo. Abençoe, Senhor, esse momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, em que momento nós estamos? Em qual estágio evolutivo? Estamos bem no início, onde deixamos os instintos sobrepujarem os sentimentos? Sim, nós deixamos porque temos escolha. Erramos porque não sabemos, ou porque não conseguimos resistir, ou porque gostamos. Então, em 2/3 das vezes, nós não somos inocentes. Sabemos das misérias que nossos irmãos passam e escolhemos ficar de braços cruzados, dizendo que aquilo não nos diz respeito. Existem várias formas de ajudar, de fazer a nossa parte. E isso não significa resolver o problema dos outros, de dar o peixe já pescado, mas fazer a nossa parte e colocar em prática os sentimentos. Os sentimentos têm que ser exercitados? Sim. Quanto mais se faz, mais nos afinizamos, mais entendemos, mais nos ligamos e mais percebemos as necessidades dos outros e as nossas mesmas como reflexo. Abrimos os nossos caminhos, a nossa sensibilidade para perceber o que o universo tem a nos dizer. Se abrirmos os nossos ouvidos, se estivermos com as nossas antenas ligadas para ouvir a Deus e o nosso interior, conseguiremos fazer florescer a semente que já foi plantada em nós para o bem aos outros e a nós mesmos. Fazer essa transição, sair da zona de conforto, é doído. Requer esforço, concentração, ajuda dos espíritos, mas também nos leva a várias recompensas, não materiais, mas muito mais importantes que essas. O que nos liga à matéria é inicial. O que nos liga ao espiritual é avançado, é trabalhado. E chegar ao sentimento de amor é o máximo do desprendimento dessa evolução. Às vezes acreditamos piamente que amamos, mas só sabemos se esse sentimento é verdadeiro quando não podemos receber nada do outro em troca, quando ele não tem nada a nos oferecer. Não estamos falando dos amores que a confusão dos relacionamentos terrestres nos fazem pensar que é amor. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, só nos resta agradecer por tudo que recebemos aqui na noite de hoje, pelas oportunidades de estar mais uma vez envolvidos com teus ensinamentos. Rogamos a Ti, Mestre, que Tu abençoe a todos nós que estamos juntos nessa encarnação, encarnados e desencarnados. Abençoa, Senhor, a direção material e espiritual da nossa casa, a todas as tarefas aqui feitas, ao encontro que vai acontecer agora dia 1º, a todos os médios, todos os trabalhadores dessa casa,
Abençoe, Senhor, a nossa obra, que ela se realize no plano físico, como ela já é no plano espiritual, e que Tu possa, do alto da Tua misericórdia, Senhor, emprestar bons amigos espirituais para todos os dirigentes de todas as nações desse planeta, para que eles possam ajudá-los nas suas decisões e que as suas decisões sejam sempre em busca da paz. E que os bons espíritos da Casa de Clarence, nosso anjo de guarda, nossos guias, nossos mentores, nos levem aos nossos pontos de destino em paz e segurança. Então, resta, Mestre, agradecidos, pedir a Ti, mas acima de tudo a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. E que Tu permaneça sempre junto a nós, nos envolvendo com as Tuas vibrações de paz, de amor e de harmonia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.